Hoje nós vamos falar sobre repense o Evangelho. Eu quero perguntar, você está preparado para você repensar o Evangelho da graça de Deus? Você fala, pastor, por que é importante eu repensar o Evangelho? Há uma importância muito grande, porque talvez aquilo que a gente pensa que é o Evangelho não é o Evangelho de Jesus. E se a gente não souber o que é o Evangelho de Jesus, a gente cai num grande perigo. Qual perigo, pastor? O perigo que a gente cai é da gente anunciar doutrinas, a gente anunciar conceitos morais, a gente anunciar a nossa denominação, anunciar a nossa igreja, a liturgia da nossa igreja, o evento da nossa igreja, um pregador. E a gente, como cristão, a gente faz muito isso. A gente fala assim, vamos na minha igreja, vamos ter um culto hoje. E cria um nome lá para um culto e vamos na minha igreja, vamos na igreja. A gente não sabe falar do Evangelho ou explicar o que é o Evangelho. Você consegue explicar o Evangelho? Se eu parar assim, o que é o Evangelho para você em 3 palavras? E se eu dizer para você que você consegue explicar o Evangelho em uma palavra? Uma palavra apenas. Apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, ele diz assim, ele termina com o Evangelho de Deus. Então, a primeira coisa que temos que entender do Evangelho é acerca de Deus. O Evangelho é de Deus o Evangelho, a gente tem que entender isso. Então, o apóstolo Paulo começa a falar para os romanos a partir de Deus. E eu pergunto, quem é Deus? Interessante que em Apocalipse, capítulo 15, a partir do versículo 3, diz assim, cantava um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, e dizia assim, grande e maravilhosa são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo, verdadeiro são os teus caminhos, Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois somente tu és santo, todas as nações virão e a tua presença te adorará. Pois os teus atos são justos e se tornarão manifestos em toda a terra. Entenda o seguinte comigo. É muito importante a gente entender essa parte de Apocalipse, que João ele não estava dando um conselho que talvez isso ia acontecer, não era algo de ética, mas Jesus ele chama João, leva João lá no futuro e mostra o que a igreja ia estar fazendo. Ele diz assim, cantavam um cântico a Deus. E esse cântico, o que tinha nesse cântico? Que ele era poderoso, justo, verdadeiro, rei, só ele era santo, só ele era justo e os seus caminhos eram retos. Esse Deus totalmente santo, totalmente reto, totalmente justo, rei sobre todas as nações, rei sobre todos os reis. Esse Deus, o Evangelho, manifesta a ele que ele se fez carne. Então o Evangelho é a manifestação que Deus se fez carne, esse Deus justo, poderoso, totalmente santo, reto, se fez carne. Ele andou com pecadores, sentou na mesa de pecadores, convidou pecadores para sentar na mesa dele. Esse Deus justo, totalmente santo, diz que era o cântico do Cordeiro, é o próprio Jesus. Jesus Cristo, ele faz a Santa Ceia, ele bota os 12 apóstolos ali. E os 12 apóstolos, nenhum deles era nascido de novo ainda. A promessa que o profeta diz que o Espírito Santo se derramaria e daria um novo coração, uma nova mente, um novo espírito, seria uma nova pessoa, não tinha acontecido. Jesus senta na mesa da Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor para alguns, e chama a pecadores não nascidos de novo a participar da ceia. Então, é desse Deus. Não se esqueça, ele é santo, ele é reto, ele é justo, mas ele se fez homem. O Evangelho também revela quem nós somos. Revela quem Deus é, também revela quem nós somos, o Evangelho. Esse Evangelho, ele revela isso e mostra que nós somos pecadores. O interessante é que Davi, lá no Salmo, lá na Antiga Aliança, Davi dizia assim, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que a mãe me concedeu, eu sou um pecador. Ele diz isso no Salmo 51, versículo 5. Eu pergunto para você que está me ouvindo hoje esse estudo. Quando você aceitou o Evangelho, você aceitou primeiro que você é um pecador? Entenda o seguinte, o Evangelho passa por isso. Por manifestar Deus e manifestar a natureza do homem. E quando Davi diz que ele, desde o ventre da sua mãe, Davi estava falando algo essencial para o Evangelho.
apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versículo 3, o seguinte: antes, ele dizendo à igreja de Éfeso, todos também vivíamos como ele, dizendo às pessoas que ainda não nasceram de novo, satisfazendo os desejos da nossa carne pecaminosa, realizando a vontade e os pensamentos da nossa natureza caída. Como os outros, éramos por natureza, aqui que está, por natureza merecedores da ira de Deus. Entenda o seguinte: nós não vamos ser julgados apenas pelos nossos atos, mas pela nossa natureza. A natureza de todo homem, ele nasce caído. A natureza, aqueles que nascem em Adão, nascem caídos. Por isso que Jesus veio fazer uma nova criação. Por isso que Jesus é o segundo Adão. Ele veio trazer uma nova criação de homens e mulheres e crianças e jovens nascidos de novo em uma segunda criação. O interessante é que em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15 diz assim: aqueles ou aquelas pessoas que não foram achadas escritas no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Entenda uma coisa, você que está me ouvindo hoje. Quando fala do lago de fogo, a gente sabe que o lago de fogo é onde vai ser lançado, o Apocalipse diz, a besta, Satanás, o próprio inferno. Tudo que não faz parte do projeto, do sonho de Deus, vai ser lançado nesse lago. E diz que aqueles que não foram encontrados no livro da vida serão lançados juntos lá. Aí você fala: pastor, explica isso melhor. O livro da vida não é um lugar que Deus vai lá e escreve o teu nome lá. Que algumas pessoas acham que Deus escreve, Deus apaga. Deus escreve, aí tu errou, Deus apaga. Aí tu se confessou, Deus escreve. Tu errou, Deus apaga. Não é nada disso. O livro da vida ali, que João põe, João estava pensando com uma cabeça romana. Em Roma era o seguinte: quando nascia uma criança romana, o nome dele era escrito num livro chamado Livro da Vida. Ali era dizendo: nasceu um romano. O livro da vida é uma expressão, uma figura de linguagem que João diz: aqueles que não nasceram de novo já estão condenados. Condenados junto com as coisas condenáveis desse mundo. Por isso é uma escolha. E você escolher nascer de novo ou permanecer na natureza de Adão. Depois que entendemos que o Evangelho revela Deus e o Evangelho revela a natureza caída do homem, devemos entender agora o Evangelho. Mas antes de eu falar o que é o Evangelho, vou falar o que não é o Evangelho. O que não é o Evangelho? Então é o seguinte: a religião, ela não é o Evangelho. O Evangelho é de Deus. Você viu? Posso falar assim, ó, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus. Então, a religião não é o Evangelho, entenda isso. Ela não é o Evangelho. E a gente tem que ter essa consciência que a religião não é o Evangelho. Eu pergunto para você: a religião, o que ela mais faz com a gente é tirar a gente do Evangelho. Eu digo que ela pega a vida de pessoas que nasceram de novo e transforma a vida das pessoas que já nasceram de novo numa vida infernal e desgraçada. Por exemplo, você ora e Deus não te responde, João fala assim: é porque você está em pecado e Deus está pesando a mão sobre você, por isso que ele não está te ouvindo. Você tem que orar mais, jejuar mais, se dedicar mais à instituição religiosa. Você tem que ofertar mais dinheiro, mais tempo. Você tem que vir mais, você não está se dedicando às coisas de Deus. Ela faz da tua vida um infernal, porque quando começa a colocar regras e lei, não tem limite. O limite extrapola. Que tudo que você faz diante de regra e lei para tentar barganhar ou agradar alguém é pouco. E com isso a gente vira uma vida infernal, uma vida sem esperança, que o inferno é um lugar sem esperança. Quantos cristãos já não têm esperança mais? Eles desistem da igreja, eles fogem da igreja, eles já desistem de Deus, falam: não tem jeito de agradar esse Deus. E se eu te disser que muitas orações minhas e suas não respondidas, é porque não vai ser o melhor pra gente. E tem coisa que é natural
da vida humana. Tem pessoas que a gente vai perder, tem enfermidade que vai vir sobre a nossa vida mesmo. A gente vai perder pessoas que a gente nunca imaginaria que perderia. Porque isso faz parte da vida. Adão nos condicionou a esse mundo, gerado em morte. Você entende isso? Então a religião, ela o tempo inteiro está acusando, Deus é um Deus consumidor, Deus ele pesa a mão, Deus está contra você, sempre te cobrando, te cobrando. Isso não tem a ver com o Evangelho. Antiga aliança, a lei existe. Na nova aliança, Deus fornece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele não pediu, ele deu, ele entregou. Entenda uma coisa. O Evangelho não é os 4 primeiros livros da Bíblia. Interessante. Tem irmãos que acham que o Evangelho é os 4 primeiros livros da Bíblia do Novo Testamento. Ele vai falar, vamos ler o Evangelho. Aí vai lá ler e esquece que o cabeçalho, o Evangelho de Mateus, foi um bibicho que colocou e não tem nada a ver com o Evangelho. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento ainda é Antigo Testamento, porque o apóstolo Paulo diz em Gálatas que Jesus nasceu debaixo da lei, submetido à lei. Então até a cruz é Antigo Testamento. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Você consegue entender isso? Os 4 primeiros evangelhos não é o Evangelho. Aí você fala, não, o Evangelho é os ensinamentos de Jesus. Não é, o Evangelho não é o ensinamento de Jesus. Ah não, pastor, o Evangelho é o Sermão da Montanha, né? Não é o Sermão da Montanha. Grande parte do ensinamento de Jesus era a essência da lei. Ele pregou para o judeu. Ele veio primeiro a judeus. E ele veio pregar e ensinar a judeus, porque ele tinha que cumprir e ensinar toda a lei para ser o homem justo e perfeito, para morrer no meu e no seu lugar como o segundo Adão perfeito, que veio pagar o preço do primeiro Adão e gerar uma nova humanidade. Porque o Jesus veio fazer não é melhorar as pessoas com regras e doutrina. Ele veio transformar, fazer as pessoas nascerem de novo. Mas eu te pergunto, você acredita no novo nascimento? Você acredita que você pode orar pela vida de uma pessoa e ela nascer de novo se ela crê em Senhor Jesus Cristo? Isso é Evangelho. Então o Evangelho não é toda a Bíblia. Ó, toda a Bíblia contém o Evangelho e fala do Evangelho. Mas se você pensar a Bíblia com doutrina, não é Evangelho. Tem pessoa que fala que o Evangelho é uma regra, é doutrinas. As doutrinas do Evangelho. As pessoas não estão seguindo o Evangelho, diz assim. Doutrinas. Muitas vezes doutrinas aparentemente bíblicas, outras totalmente humanas. Doutrinas. Entenda uma coisa. A religião não é o Evangelho. A igreja evangélica é até uma religião. O Evangelho não é uma cultura. Você fala, o Evangelho é um estilo de vida. Não é um estilo de vida. O Evangelho, quando vem em nós, ele pode até nos gerar, ele gera em nós um estilo de vida, mas ele não é o estilo de vida. Que estilo de vida? Qualquer ideologia gera. Qualquer religião gera um estilo de vida. Um estilo de falar, de roupa, né, de catedraizinha, tudo iguaizinho. Estilo, tudo. O hippie é um estilo, a música gera um estilo, a culinária gera um estilo, porque as pessoas são veganas, são isso, são aquilo. Gera uma cultura, gera um estilo, mas isso não é o Evangelho. Então o que é o Evangelho? Eu te pergunto. Entenda uma coisa. O Evangelho não é uma má notícia. Tem alguns pregadores que põem o Evangelho como uma má notícia. A palavra Evangelho é uma boa notícia se traduzir. Existe uma boa notícia. Eu te pergunto uma coisa. Talvez você, por muito tempo, ouviu o seguinte, que a salvação é pela graça. Mas aí põe a justificação ou a santificação como um processo. Talvez não fala, mas no que ensina, demonstra que é um processo. A salvação não é algo que você vai obter, a salvação é algo que é real, você nasce de novo, você é uma nova criação. O Espírito Santo passa a habitar debaixo da sua pele, você entende isso? Pela fé. Porque muitos pregadores anunciam que o Evangelho é uma má notícia. Como eles falam o Evangelho, eles dizem assim, olha, Jesus te salvou pela graça, mas para você se manter santificado e justificado, agora é na força do teu braço. Agora tu tem que orar, buscar, jejuar, ler a Bíblia, frequentar todos os cultos, obedecer o ministério, ser submisso ao pastor. Eles vão te dando tanta regra para você ser santificado e justificado, que é semelhante assim, olha só.
O homem caído é um homem caído e morto. Eles querem que o morto fica de pé e anda. Não fala que você vai nascer de novo. E como nova criação, Jesus vai cumprir isso na tua vida. Ele vai mudar a sua vida de passo em passo, de glória em glória. É evangelho sobre evangelho. É graça sobre a nossa vida. Joga tudo na tua conta. Isso não é evangelho, isso é religião, isso é lei. Isso não tem nada a ver com o que Jesus veio fazer na cruz. Não ensinar. Jesus, para os gentios, ele não vem ensinar uma ética. Para os gentios, ele vem morrer para nos dar uma nova criação, um novo coração, novamente um novo espírito. Isso é evangelho. Entenda o seguinte, o evangelho, para o apóstolo Paulo, era o próprio Jesus. O evangelho é o próprio Jesus. A gente pode resumir o evangelho em uma palavra, que é Jesus Cristo. Pastor, me ajuda. Explica melhor isso. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, lembra que a gente começou em Romanos 1:1? Apóstolo Paulo diz assim, ó, não me envergonho, Paulo dizendo, do evangelho. Por que ele não se envergonhava do evangelho? Jesus disse que aquele que envergonhar dele e das suas palavras, ele se envergonhará do Pai. Jesus diz isso. Entenda o seguinte. Outra coisa que Paulo diz é o seguinte, ele fala assim, né? Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. Eu te pergunto, quem que é o poder de Deus? Jesus Cristo é o poder de Deus. Mateus 28:18 diz que toda autoridade, todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. O evangelho é o poder de Deus porque é o próprio Jesus. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo assim, porque é o poder de Deus para salvar todo homem que crê. Gente, quem que salva todos aqueles que creem? Jesus. A Bíblia diz que Jesus salva todos os que acreditam nele. João 1:12, aqueles que receberam e creram. Ele deu o direito de fazer os filhos de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, e essa salvação ela veio primeiro aos judeus e depois aos gregos. Jesus veio primeiro a quem? Jesus veio primeiro aos judeus, isso é muito claro. Em Mateus 15:24, Jesus veio primeiro aos judeus. E Paulo continua dizendo, porque o evangelho revela a justiça de Deus. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:14, que Jesus é a justiça de Deus, entenda isso. Em Romanos 3:22 ele diz a mesma coisa. Então, nós somos salvos pela fé em Jesus. Então o que o apóstolo Paulo resume? Que o evangelho é o próprio Jesus. Porque quando Jesus veio, ele revelou quem Deus é e quem o homem é, que o homem é o pecador e precisa de salvação. Ele diz, eu não vim aos curados, mas aos enfermos. Ele começa a demonstrar que o homem que precisa dele é um homem que se sente enfermo, que se sente um pecador. Então, o evangelho é a manifestação de Jesus. Nascimento, vida, morte e ressurreição. O evangelho é Jesus. Então, como que eu evangelizo alguém, pastor? Não é ensinando doutrina, não é apenas lendo os evangelhos para a pessoa, mas é dizendo, meu filho, Deus é totalmente santo. Mas ele se manifestou aqui na terra. E se manifestou como homem para ser o segundo Adão e pagar o preço por amor meu e seu. E todos que creem e recebem essa obra que ele fez, passa a viver em novidade de vida, porque o evangelho é a manifestação de Jesus na nossa vida. Entende isso? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, amo esse texto. Esse texto fez uma virada em minha vida. O Espírito Santo pegou esse texto e me conduziu ao caminho da graça, da salvação, da redenção em Jesus, da libertação dos cativeiros do pecado, e me encaminhou diretamente aos pés de Jesus. O texto diz assim, em 2 Coríntios 5, 21, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, falando de Jesus. Que Deus tratou Jesus como um pecador, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus se fez pecador
para fazer de você justiça de Deus. Você consegue entender isso? Isso é evangelho. Jesus se faz pecado para que pecadores sejam perdoados. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, em Atos dos Apóstolos: se contasse, ninguém acreditaria que Deus perdoaria pecadores pela fé, sem exigir sacrifício. Entenda isso. Não deixe isso escapar da sua vida. Eu quero ler uma frase, um parágrafo que eu escrevi aqui, diz assim: então Jesus é o próprio Evangelho. Ele é a boa notícia de Deus para a humanidade. Creia em sua obra e na cruz, e não em suas sensações e emoções, porque a religião é que trabalha com sensações e emoção e não com a graça. E continua dizendo: não se esqueça, as sensações da sua alma não são a realidade que você é em Cristo Jesus, porque em Cristo, pela fé, você é a justiça de Deus. Eu pergunto, você crê em Jesus? Você crê que Ele é a boa notícia de Deus? Ele é o Evangelho de Deus? Ele veio revelar a natureza caída do homem e nos possibilitar viver uma nova vida? Então, se você acredita, como diz em Romanos, com seu coração crer e com sua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor e ressuscitou dos mortos, você será salvo. Termino aqui dizendo: repense o Evangelho. Repense. O Evangelho é a manifestação do próprio Jesus. Ele é a boa notícia do Deus Trino à humanidade. Fique com Deus e até o próximo Repense.